Ok. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Obrigações 2 da Universidade Federal. A gente vai começar hoje o nosso curso. E, para iniciar o nosso curso de obrigações, eu quero fazer uma rápida revisão com vocês do que vocês viram no semestre passado, os conceitos gerais do direito obrigacional. Tem aqui, inclusive, um, um slide, vocês estão vendo aí? Deixa eu ver se eu consigo. Vocês veem aí essa apresentação? Estão vendo ela completa? Sim, professor. Beleza. Aí, vocês estão vendo aí com o título, né? Linha do tempo do Código Civil. Por que linha do tempo do Código Civil? Porque, às vezes, a gente passa a faculdade inteira sem observar que o Código Civil ele tem a pretensão de fazer uma reprodução do que acontece na nossa vida, desde que a gente nasce até o nosso falecimento, né? Acompanha a personalidade jurídica das pessoas naturais e pessoas jurídicas do início da sua Constituição até o fim. Então, o Código Civil ele acompanha todo este caminhar da vida das pessoas e a gente inicia o estudo lá com a parte geral, né? A parte geral do Código Civil, que trata de tem 3 livros, o primeiro livro da pessoa natural e pessoa jurídica, livro dos bens, os objetos das relações jurídicas, né? E o livro 3 que trata dos fatos jurídicos. Essa é a parte geral. Depois a gente vai para uma grande parte chamada parte especial, que representa 80%, 90% do próprio Código Civil, do qual a gente pode perceber, se a gente fizer uma leitura do índice, que metade, praticamente, desta parte especial é um grande livro chamado Livro das Obrigações, Direito das Obrigações. E no par e passo do Direito das Obrigações, na sequência, o nosso Código Civil, a gente vai estudar, e essa é a sequência que provavelmente é a do curso de vocês, que normalmente os cursos de Direito Civil fazem. Após o estudo do direito obrigacional, vocês vão ter uma parte, um semestre dedicado ao estudo do direito empresarial, né, do direito de empresa. Depois, o estudo dos direitos reais, o direito das coisas. Depois, o direito das famílias e depois o direito das sucessões. Percebam que aqui, o direito das sucessões cuida justamente do final da personalidade jurídica, as regras relativas ao término da existência das pessoas naturais e o que vai acontecer especialmente com o patrimônio dessas pessoas. Esse livro, o livro das sucessões, é um livro que trata do fim da personalidade jurídica e as regras que se aplicam a este momento de término da personalidade jurídica. Percebam que dentro deste livro das obrigações, que é um livro enorme, com 1000 artigos praticamente, a gente tem uma parte inicial, que é a teoria geral das obrigações, que é o que a gente espera que vocês tenham visto, né, como pré-requisito para a gente estudar esse semestre aí, Obrigações 2. Teoria geral das obrigações traz as regras gerais do direito obrigacional, aplicável a todas as espécies de obrigações, mas percebam que dentro ainda do livro do direito das obrigações, nós temos depois os títulos 5 e 6, dedicados aos contratos. Muito provavelmente vocês vão ver no próximo semestre essa disciplina de contratos, que são as relações obrigacionais marcadas por pelo menos uma dupla vontade estabelecida no nascimento da obrigação. A gente vai ver até teoria geral dos contratos nesse semestre, pelo que eu vi da ementa, mas os contratos em espécies depois vocês devem estudar, mas os contratos são a espécie, representam, na verdade, a espécie de obrigação mais corriqueira que existe, presente no nosso dia a dia. Nós estamos a todo instante executando, firmando novos contratos, concluindo novos contratos. Estamos aqui por meio de um contrato firmado com a Universidade Federal. Vocês também têm um contrato de ensino com a instituição. Então, contrato é algo, vamos dizer assim, o contrato está para o direito obrigacional como o crime está para o direito penal. Enfim, a obrigação mais comum, a obrigação mais corriqueira do direito obrigacional. Depois dos contratos, o Código Civil,
Ainda, percebam, ó, ainda dentro do laranja do direito obrigacional, nós temos os atos unilaterais de vontade. Qual é a diferença do ato unilateral de vontade para os contratos? A diferença é que o ato unilateral de vontade é uma obrigação que, para se tornar válida, precisa da vontade de uma pessoa apenas. Por isso se chama, inclusive, ato unilateral de vontade. Exemplo, quando eu faço uma promessa de recompensa, vamos imaginar que eu perdi o meu cachorro de estimação e, para tentar recuperar, eu faço uma promessa na vizinhança de R$ 500, pagar R$ 500 para quem encontrar o meu animal de estimação. Isso se chama promessa de recompensa e é uma espécie de ato unilateral. Eu me obrigo a quem encontrar o meu cachorro eu pagar R$ 500. Qual é a diferença do ato unilateral para um contrato? O ato unilateral ele se torna válido e apto a produzir os seus efeitos apenas com uma manifestação de vontade válida, que é a minha, o promitente, no caso do meu exemplo, né? Já os contratos, diferentemente dos atos unilaterais, eles precisam de duas vontades coincidentes, duas vontades contratantes, duas pessoas que desejam se obrigar por igual. Exemplo, um contrato de compra e venda, né? Nós precisamos da figura do comprador e do vendedor. Então, percebam que a diferença dos contratos para os atos unilaterais é no seu surgimento. O ato unilateral só precisa da manifestação de vontade válida de uma pessoa e os contratos precisam da manifestação de vontade válida de duas ou mais pessoas. A gente vai ver que tem algumas espécies de contratos que nós chamamos de contratos plurilaterais, porque não são só duas pessoas, são várias partes, como, por exemplo, os contratos societários, uma espécie de contratos que, imagina uma sociedade que tenha 5 sócios, a doutrina entende que são 5 partes nesse tipo de contrato. Então, nós temos os contratos como espécie obrigacional mais comum, mas não são as únicas espécies obrigacional. Nós temos, por exemplo, os atos unilaterais de vontade, temos também os títulos de crédito, que vocês vão estudar no direito empresarial, normalmente, relacionado ao estudo do direito empresarial. E, por fim, nós temos a responsabilidade civil. Percebam, e é por isso que chamam aqui na Universidade Federal essa disciplina de obrigações 2, porque a responsabilidade civil nada mais é do que uma espécie de obrigação. Está aqui dentro do livro maior do direito obrigacional. Então, até quando perguntarem a vocês, na prova de um concurso, lá na fase, se já estiverem na última etapa do concurso, na prova oral, e perguntarem para vocês, doutor, qual a natureza jurídica de um contrato, por exemplo, ou qual a natureza jurídica do dever de reparar um dano, ou seja, da responsabilidade civil. Quando a gente pergunta qual a natureza jurídica, o que o examinador quer saber é o que aquilo representa para o direito. O que aquilo é para o direito. E você pode começar respondendo o seu questionamento dizendo, olha, excelência, os contratos, eles são espécie de fatos jurídicos. Fatos jurídicos são todos aqueles acontecimentos relevantes para o direito. Especificamente, uma espécie de fato jurídico que tem um cunho negocial, ou seja, negócio jurídico. Então, perceba que entender que está dentro do direito obrigacional é a base da nossa compreensão neste semestre. Entender que a responsabilidade civil faz parte do direito obrigacional, assim como contratos, atos unilaterais e títulos de crédito, é a base para a gente se situar, para a gente entender que todas essas regras que a gente viu na teoria geral das obrigações, em relação a, por exemplo, ao inadimplemento, em relação às obrigações de dar, fazer e não fazer, se aplicam aqui à nossa responsabilidade civil. Estamos aqui tratando no livro da responsabilidade civil. Beleza? Então, é por isso que o direito obrigacional é toda essa grande etapa do Código Civil, da primeira parte
da parte especial. Beleza. Rapidamente, um conceito de obrigação, para a gente lembrar aqui. O conceito tradicional, nós temos como exemplo o conceito do professor Carlos Alberto Gonçalves, que eu trouxe aqui para vocês, que diz que a obrigação é uma relação intersubjetiva de crédito. Relação intersubjetiva porque liga dois sujeitos, né? Devedor e o credor, e de crédito porque tradicionalmente as obrigações elas têm uma vinculação com os direitos patrimoniais. Modernamente, o direito obrigacional vai além, ele também serve para se regulamentar ou para a relação ligada a direitos existenciais. Mas, basicamente, o direito obrigacional ele é voltado para a circulação de crédito, para a circulação de bens. Então, por isso que se Professor, diz... Pode dizer. só uma dúvida. O senhor vai mandar esse slide para a gente também? Eu posso mandar. Agradeço. Beleza, eu mando sim. Esse slide, inclusive, foi uma apresentação que eu preparei para essa aula aqui de obrigações para a nossa avaliação aqui, né? O nosso exame de admissão. Mas o tema sorteado para mim não foi nem esse aí, mas por isso que tem aqui esse símbolozinho aqui da UFP e tal. Então, o conceito tradicional de obrigação no sentido de que a obrigação é uma relação intersubjetiva de crédito. É uma relação entre credor e devedor. Então, nós temos aí, classicamente, os elementos subjetivos, né? Os sujeitos, credor e devedor, credor, sujeito ativo, e devedor, sujeito passivo. Elemento objetivo ou material é a prestação, né? O que deve ser feito, o que aquela obrigação reveste, entregar algo, dar alguma coisa, fazer ou não fazer. E o elemento virtual, também chamado de elemento ideal, imaterial ou espiritual, é o vínculo jurídico, que normalmente é uma prestação econômica, que está ligado a uma prestação econômica. Então, esta é a fotografia do conceito clássico do direito obrigacional. Elementos subjetivos ligados por uma relação intersubjetiva de crédito. Beleza? Características principais do direito obrigacional é que estamos diante de vínculos transitórios, ou seja, é um vínculo que ele existe transitoriamente. Um contrato, por exemplo, ele é realizado para ele ser cumprido. Depois que ele for adimplido, cumprido, ele deixa de existir. E endógeno, ou seja, só diz respeito àquelas partes que assumiram a obrigação. Endógeno quer dizer que só vincula as partes que assumiram a obrigação, que assumiram o contrato, que assinaram o título de crédito, por exemplo, o cheque, ou que se vincularam a um dever de reparar um dano, quando a gente está falando aí de responsabilidade civil. Então, as obrigações têm esse caráter transitório, elas nascem para morrer assim que for cumprida a obrigação, e endógeno, no sentido de que só vincula as partes que anuíram. Diferentemente, meus amigos, dos direitos reais, vocês vão estudar os direitos reais, de propriedade, enfim, todos os direitos reais, e os direitos reais, eles já têm um caráter de perpetuidade, não de transitoriedade. Direito real, por exemplo, você é proprietário de um automóvel, de um carro. Você vai ser proprietário daquele carro a vida inteira, se você não quiser se desfazer dele. Quando você falecer, se você não vendeu aquele carro, esse carro vai passar para os seus sucessores. Ou seja, há uma diferença clara entre a duração do direito real e do direito obrigacional. O direito obrigacional ele é transitório, ao passo que o direito real ele é perpétuo, ele tem uma tendência à perpetuidade. E o direito real também, diferentemente do obrigacional, ele é exógeno. Ele representa uma relação que liga um sujeito titular do direito real e toda a coletividade do outro lado da relação jurídica. O direito real, ele é um direito, como a gente diz juridicamente, erga omnes, que diz respeito a todos os demais seres humanos. Então, todos devem respeitar o meu direito de propriedade. Diferentemente aqui do direito obrigacional, que
cuja característica principal é o fato de ser transitório e endógeno, ou seja, só liga, só produz efeitos em relação àqueles que assumiram expressamente a obrigação, aqueles que declararam a vontade, que manifestaram a vontade de assumir aquela obrigação. Beleza? Agora, esse conceito tradicional, ele avançou e, modernamente, o conceito de obrigação, ele está ligado a uma ideia dinâmica, a uma ideia de estar em movimento. Qual é o conceito moderno? O conceito moderno nada mais é do que o conceito tradicional de obrigação, ou seja, os elementos clássicos, né? Subjetivo, objetivo e virtual, mas com uma mola propulsora. Com somado a esses elementos, a gente adiciona aí o adimplemento, a característica do adimplemento. Toda obrigação ela é voltada para ser cumprida, para ser adimplida. Então, por isso que se fala que este conceito moderno, ele é o plano estático adicionado do adimplemento. Por isso a gente chama de plano dinâmico das obrigações. Beleza? Isso aí eu acho que vocês a gente está só relembrando aqui para a gente poder iniciar o nosso curso. Para a gente finalizar só essa revisão rápida, a gente tem que perceber que as obrigações, isso foi uma divisão feita pelos alemães, né? A escola alemã do direito civil, que fatiou as obrigações, e a escola alemã percebeu que dentro das obrigações existem dois elementos. O débito, ou seja, o dever de assumido, né? O dever de cumprir com determinada obrigação, e a responsabilidade. A responsabilidade é a característica que quer dizer o seguinte: caso o débito não seja espontaneamente cumprido, a obrigação que possui essa característica aqui, responsabilidade, habilita o interessado, o credor, a exigir o cumprimento forçado em juízo. Vamos imaginar que eu tenha contratado com Nilva, Maria, uma compra e venda, por exemplo, de um imóvel, de uma casa. E ela pagou o preço, eu sou o vendedor. Depois de ter recebido o preço, eu não fiz a transferência do imóvel para o nome dela. Essa obrigação, esse contrato de compra e venda, ela tem essa característica, dentro da obrigação do contrato de compra e venda, nós temos o débito e a responsabilidade. Qual é o débito? O meu débito é entregar, passar o imóvel ao nome de Nil, e a obrigação dela era, o débito dela era me pagar o valor. Tendo ela pago o valor e eu não feito a transferência do imóvel, surge a responsabilidade, que é a possibilidade de Nilva ir ao judiciário e exigir o cumprimento forçado e falar: olha, excelência, comprei o imóvel de Marcelo e ele não passou para o meu nome. Faça com que ele passe esse imóvel para o meu nome espontaneamente. Se ele não quiser, a gente vai executar bens dele. A gente vai exigir esse cumprimento forçado. Ou a gente vai determinar que o cartório faça a retificação do proprietário. Então, regra geral, as obrigações têm o dever de cumprir a obrigação, né? E a responsabilidade, que é não cumprir essa obrigação, a possibilidade de exigir o cumprimento forçado. Nós chamamos essa obrigação que contém esses dois elementos de obrigação primária. É um exemplo clássico. As obrigações, normalmente, ela possuem esses dois elementos, tanto o débito quanto a responsabilidade. Agora, existem também as chamadas obrigações secundárias. O que é a obrigação secundária? A obrigação secundária é aquela que possui apenas o débito ou apenas a responsabilidade. Dê um exemplo aí, professor, para eu entender melhor. É o seguinte: vamos imaginar que eu dei uma aula de inglês, por exemplo, para uma pessoa que me contratou, e eu dei aula, foi um mês de curso, a gente acertou o valor de R$ 1.000, e essa pessoa não me pagou assim que eu acabei de dar o curso.
De acordo com o Código Civil, eu tenho 5 anos para cobrar essa dívida. Está lá no artigo 206, parágrafo 5º, que diz que o profissional liberal, ele, quando realiza um serviço, e ele tem 5 anos para cobrar por esse serviço, sob pena de prescrição, de prescrever, sob pena de perder a pretensão. Então, é o que acontece no caso dos advogados, por exemplo, é o mesmo prazo, 5 anos que os advogados têm para cobrar os seus honorários. Vamos imaginar que nesse prazo de 5 anos, eu não cobrei. Era um amigo meu, eu acabei deixando para lá, vamos ver se ele paga um dia. 6 anos depois, eu vou cobrar esse débito da pessoa, do aluno que recebeu as aulas e não pagou. Perceba o seguinte, após 6 anos, a minha obrigação, essa obrigação de pagar pelo curso, ela prescreveu, ela está prescrita. Você sabe que a prescrição é a perda da pretensão, né? É justamente a perda da responsabilidade. É a perda, é o perdimento na prática da possibilidade de você exigir o cumprimento forçado em juízo. Por isso que é uma matéria de defesa a prescrição. Então, vamos imaginar que eu, 6 anos depois, vou para o juizado exigir o pagamento deste curso. O que o meu aluno vai alegar? Ele vai alegar, olha, professor, está prescrito a sua pretensão. Porque depois de 5 anos, você tinha 5 anos de prazo, de acordo com o Código Civil, para exigir esse pagamento. Já se passaram 6 anos. Então, você não tem mais a possibilidade de exigir o cumprimento forçado. Perceba o seguinte, a dívida existe ainda? Existe. O dever, o débito, ele está aí, ele existe. E vai existir para sempre. Daqui a 10, 20 anos, ele vai continuar me devendo. Agora, o que não existe mais nessa obrigação é a possibilidade de exigir o cumprimento forçado. Não existe aí a responsabilidade, ou obligatio, ou Haftung, como dizem os alemães. Então, Professor, esse tipo de obrigação, rapidinho, só para finalizar, esse tipo de obrigação, esse exemplo que eu dei, a dívida prescrita, é uma obrigação secundária. Por quê? Porque ela possui apenas o débito e não possui a responsabilidade. O nosso exemplo aqui, inclusive, responsabilidade civil sem débito. Situações em que o débito pode ser assumido por outra pessoa. Não, perdão, não é esse caso, não. Débito sem responsabilidade está aqui. Quando não há possibilidade de constranger o patrimônio da pessoa. Exemplo, dívida prescrita. Só para concluir, tanto é verdade que existe o débito na dívida prescrita, mas não há mais a possibilidade de exigir o cumprimento forçado, que o próprio Código Civil diz o seguinte, olha, a dívida prescrita, ela uma vez paga, não pode ser devolvida. Ou seja, é o artigo 882 do Código Civil que diz isso. Vamos imaginar que 6, 7 anos depois, este aluno resolveu me pagar. Ele é o professor, depois demorou, mas eu vou lhe pagar aqui. Aí ele me paga, pagou pelo curso. Aí ele conversando com um amigo dele disse, rapaz, por que você pagou? Se estava prescrito já, você não tinha mais a obrigação de pagar. E aí ele vem me cobrar, dizer, professor, me devolva porque eu lhe paguei e a dívida, na verdade, estava prescrita. Eu tenho a obrigação de devolver a ele o dinheiro? Não, porque a dívida existe. O que não existia mais, o que foi atingido pela prescrição, foi a possibilidade de exigir o cumprimento forçado em juízo, que nada mais é do que a responsabilidade obrigacional. Mas o débito ainda existe. Por isso que o código diz que a dívida prescrita uma vez paga é bom pagamento, não pode ser devolvido. Então, a dívida continua existindo, o que não existe mais é a possibilidade de exigir o cumprimento forçado. E, de outro lado, só para arrematar, outro exemplo de obrigação secundária é a que envolve a responsabilidade civil sem o débito. Por exemplo, é o caso da seguradora, é o caso do fiador. A seguradora é uma empresa que vai assumir a responsabilidade de adimplir uma obrigação
caso outra pessoa não possa fazer. Ou, diante de um determinado sinistro, diante de um evento, de um acidente automobilístico, por exemplo, vamos imaginar um seguro de carro, diante de um evento que causou um prejuízo a alguém, a seguradora, que não foi quem causou o dano, né? Não é a seguradora que bateu o carro, mas ela assume a responsabilidade de adimplir aquele débito, ou seja, de pagar aquele prejuízo. Então, a obrigação assumida por uma seguradora, por um fiador, por exemplo, são obrigações secundárias. Por quê? Porque existe a responsabilidade, existe o dever, a possibilidade de ser exigido em juízo, a vir pagar, mas não existe o débito. O débito, quem assumiu primariamente foi o afiançado, foi o segurado, enfim, foi outra pessoa. Então, perceberam aí? A obrigação primária é aquela que existe o débito e a responsabilidade, e a obrigação secundária é aquela que existe apenas o débito ou apenas a responsabilidade. Quem ia falar aí alguma coisa? Professor? Foi eu. Esse, no caso da responsabilidade civil sem débito, é a mesma coisa quando você está devendo a cartão de crédito, que passou os 5 anos e eles não podem mais ajuizar nenhuma ação na justiça contra você porque já perdeu o período? Mas não é responsabilidade sem débito. Aí é débito sem responsabilidade. Débito sem responsabilidade. Isso, exatamente. A dívida prescrita. Você tem ainda a dívida, só que não pode mais ser exigido judicialmente para cumprir. Esse é um tipo de obrigação secundária, porque Uma você dúvida. diga. Se a instituição entrar em contato com você ameaçando ajuizar uma ação, mesmo ela sabendo que já passou do prazo prescricional de 5 anos, você pode ajuizar uma ação contra por ameaça? Pode, com certeza. Violação de normas. E aí, dependendo de como for feito esse tipo de cobrança, ainda tem algumas outras consequências previstas no CDC, né? O Código de Defesa do Consumidor é um diploma bem, assim, protetivo do consumidor e rigoroso também em determinados aspectos. Então, você pode sim reclamar e aí até indenização por dano moral, dependendo de como se deu esse tipo de cobrança. Ô, professor, eu tenho uma dúvida rápida, referente ao que você expôs. É justamente o seguinte: quando o senhor disse que quando se passa o período de 5 anos, você não tem, tipo, a obrigação de pagar. Beleza, isso está previsto no Código Civil e tal. Mas a minha dúvida é o seguinte: essa questão que o senhor disse, que, por exemplo, se a pessoa pagar você depois dos 5 anos previstos, Sim. ela não tem o direito, por exemplo, de restituir o valor, se ela soubesse disso. Isso tem previsão no código também? Tem previsão no código. Espera que eu vou mostrar para vocês aqui. Espera aí. Deixa eu mostrar aqui para vocês isso. Professor, o senhor tem um plano de curso? Você, Aqui, eu tenho. Eles me deram. Vocês quer que eu coloque aqui? seria interessante, Deixa eu colocar inclusive aqui. para acompanhar melhor. Certo. Agora, a gente não vai seguir o plano de curso, a sequência certinha dele. A ideia é ver ele todo, mas vocês vão perceber que às vezes a gente pega um gancho e trata de um tema mais na frente, depois volta. Espera aí que eu tô achando ele aqui. Mas referente à metodologia que o senhor vai utilizar, o senhor já definiu? Tipo, avaliação. Como é que o senhor vai avaliar a gente em termos práticos? Olha só, eu tô me situando ainda, né? Na verdade, foi ontem de noite que saiu, então eu ainda não tive tempo. Foi aí? Vocês estão vendo aí a ementa do bate-papo? Não, aqui não Apareceu? apareceu para alguém aí? Apareceu, no bate-papo apareceu. Apareceu no chat aqui. Ok, Ah, no chat. ok, valeu. É,
Pronto. Eu não sei como é que funciona aqui, como é que são os critérios de avaliação. Professor, geralmente, pelo menos o que vem sendo bem, tipo, que os professores estão utilizando muito, principalmente desde quando começou a EAD, são avaliações tipo fichamentos, artigos científicos, trabalhos, tipo vídeos. É algo Entendi. que realmente eu acho interessante, viu? Entendi. Eu, particularmente, Não eu tem, defendo uma metodologia não tradicional. não tem prova, Mas, não, né? professor, não passa mais artigo, não, professor. Já tem uma porrada. A maioria dos meus Ai, professores não, passam professor, prova, passa artigo, prova normal. passa artigo, A prova, socorro. mas a prova também, professor. Teve professores que, por exemplo, ele dava um tempo para o aluno responder, Sim. mas uma vez que entrou ali, tem um prazo, né, para poder responder a questão, e tem professores que fazem no ato da aula, então aí ele dá, se é 2 horas, ele dá esse tempo. Ô, Nívia, o E regulamento desse semestre, pelo menos até então, quando eu tive acesso, é que, tipo, geralmente está tendo 48 horas de prazo. Não sei se os professores estão respeitando, mas é o ideal. Justamente por conta que a gente tem estabilidade de internet e afins, entendeu? e a Então, parte eu acho que é assíncrona o mais também, né? sensato do que você acabar prejudicando algum por não ter tempo hábil ou então internet no momento, entendeu? Não, nosso semestre passado foi assim, mas o professor pediu para que o Uhum. aluno entrasse em contato com ele se tivesse algum problema. Então, assim, tem provas, tem trabalhos, tem seminários, tem coisas. Fica a O que mais fica a critério do seu professor. critério? Certo. Eu vou procurar saber com uns amigos aí, meus queridos amigos. Eu espero que seja artigos. Eu gosto da pesquisa, então, aquela coisa, né? Mas então, pode deixar em aberto, professor. Eu, pelo menos, estou com a matéria mesmo, que a professora, tipo, deixou vários critérios. A pessoa escolhe o que achar interessante, entendeu? Eu acho isso ideal, porque eu acho que o aprendizado é muito íntimo. Cada um tem uma forma de aprender. Uhum. Então, você dando essa liberdade de escolha, eu acho super interessante. Eu acho que a metodologia de ensino, principalmente no meio jurídico, deveria ser essa, entendeu? Eu acho que uma prova em si, ela não avalia necessariamente um aluno, sabe? Eu vejo que o aluno ele tem que ser aquele tripé, né, de pesquisa, extensão e também saber fazer prova, mas é algo que eu acho que precisa ser mais incorporado, entende? Porque da mesma forma que você é um jurista que só sabe fazer prova, você também precisa treinar sua oralidade, você precisa ser um bom pesquisador também, entendeu? Então, eu acho que é o momento ideal para a gente treinar essas habilidades nossas para a gente nos preparar no futuro, entendeu? Então, esse critério de escolha, acho que seria uma boa, entendeu? Fica a sugestão. Vou avaliar como é que a gente vai fazer. Mas é só para finalizar, não sei quem foi que falou sobre... Foi eu, acho. Pronto, Foi eu. legal. Olha o que diz o artigo 882 do Código Civil. Ó. Não se pode repetir o que se pagou para absolver dívida prescrita. Essa expressão não se pode repetir, quer dizer, não se pode recobrar, né? Não se pode pedir de volta o que se pagou para adimplir dívida prescrita ou cumprir obrigação judicialmente inexigível. Então, ó, esse artigo 882 do Código Civil é o que deixa claro que a dívida prescrita, na dívida prescrita não existe mais a responsabilidade, né? A pessoa não pode ser mais obrigada judicialmente a cumprir, mas o débitum, o dever, ainda existe. Tanto é assim que o Código Civil diz que dívida prescrita, uma vez paga, ela é bem paga. Está aqui no 882, beleza? Ó, que trata do pagamento indevido. Ele vai falar do que é o pagamento indevido e o 882 deixa claro que a dívida prescrita, uma vez paga, é um bom pagamento. Ok? Vamos lá agora, a gente de Professor? fato... Oi. Uma dúvida. Pode Em relação ainda a esse assunto sobre a prescrição de dívida, eu digo isso porque eu acabei estagiando nessa área e eu acabei vendo muito isso. E também já fiz alguns trabalhos nessa área bancária. E uma coisa que eu percebo é que, mesmo após a dívida prescrita, o banco não podendo cobrar, o que eu noto é meio que, não seria bem uma retaliação, mas eu não sei se isso acaba sendo um direito real do banco fazer, né?
ele meio que tira a possibilidade de crédito daquele cliente que ficou devendo e não pagou. Existe alguma restrição em relação a isso? Isso é devido? Isso seria indevido de acordo com o Código Civil ou qualquer coisa do gênero? Entendeu minha pergunta? Mais ou menos. Você fala assim, houve uma restrição de crédito como? A Um pessoa... exemplo. Hum, Eu vou te dar um exemplo. Isso eu já vi na prática, tá? certo. A pessoa, sei lá, pegando o exemplo que um colega deu, teve um cartão de crédito, não pagou, a dívida prescreveu e tempos depois essa mesma pessoa tentou fazer um financiamento de veículo com aquele banco. E foi indeferido o pedido de financiamento e dentro do próprio sistema do banco pôde-se avaliar que havia uma restrição, né? Algo interno, não é algo que aparece no Serasa, SPC ou algo do gênero, tá? Nesse caso, entendeu até aqui? Entendi. Nesse caso, esse tipo de coisa que o banco faz, né? Pegando um banco, por exemplo, isso é previsto, isso é... Porque, assim, o consumidor, ele não tem como provar que o banco está restringindo o crédito dele pelo fato daquela dívida que foi prescrita, que ele não pagou. A minha dúvida é mais, assim, o banco pode fazer isso? Não pode? Tem algum mecanismo que dá para comprovar? Pode, não. Seria uma outra ação? A princípio, ele pode, sim. Por quê? Porque, apesar de ser um serviço prestado a toda a população, as empresas, elas têm o direito de fazer uma análise do perfil do cliente, né? Por exemplo, uma seguradora, ela pode se negar a realizar o seguro de automóvel, por exemplo, de um idoso. Eu já vi isso na prática, inclusive, uma senhora já, quase 80 anos, que comprou um carro, aí ela foi roubada com um mês. Aí a seguradora pagou o carro. Aí ela comprou um outro carro com o dinheiro que a seguradora deu, né? Aí 20 dias depois foi roubada de novo. Aí a terceira vez, salvo engano, não sei se ela bateu com o carro, alguma coisa assim. Eu sei que a seguradora, em determinado momento, ela se negou a fazer mais seguro por conta do perfil da pessoa, no caso concreto, que a circunstância do caso, o lugar onde ela morava, a vulnerabilidade daquela pessoa, fazia com que aquele tipo de contratação para a seguradora não era mais, não era um contrato vantajoso para a seguradora assumir aquilo. E nesse caso específico, tem as características particulares do caso em si, mas nesse caso específico, o que o judiciário entendeu é que a seguradora tinha razão, ela tem essa possibilidade de dizer, olha, não dá mais para segurar o seu seguro, mesmo eu aumentando o valor que você tem que pagar para ter acesso, não vale mais a pena para a gente fazer. Então, a depender do caso concreto, as restrições que uma empresa pode fazer para dar um financiamento, para, enfim, firmar um seguro, elas são válidas. O que não pode acontecer é uma restrição infundada e uma restrição que seria feita especificamente para aquela pessoa por alguma característica que ela não pudesse aplicar aos demais, a pessoa média que fosse contratar. Tem que ser uma situação em que qualquer outra pessoa naquela mesma situação, a conduta seria aquela, a conduta do mercado, a conduta do padrão seria essa, sob pena de quebra de um princípio, né, da boa-fé objetiva, que é um princípio que está sempre aí presente no direito obrigacional e no direito contratual. Então, é possível ser esse tipo de restrição? É possível, sim, esse tipo de restrição, com base em um cadastro próprio que tenha, desde que essa restrição ela seja motivada, ela tenha uma motivação. Olha, eu já emprestei antes dinheiro, essa pessoa não me pagou, enfim. Agora, a depender do caso concreto, essa restrição ela pode ser imotivada, ela pode ser que os fundamentos dela não convençam o magistrado, né, da legalidade dessas restrições. E aí sim,
é possível pedir alguma indenização ou ter acesso ao crédito, enfim. Agora, Professor, oi. até porque a dívida ainda existe, só se perde a obrigatoriedade, só se perde o direito de se exigir ela na justiça. A dívida da constituição bancária ainda existe. Então, Isso como é que o banco vai conceder um novo empréstimo para uma pessoa que já tem um histórico de devedor na mesma instituição? Tipo, é como se eu fosse emprestar alguém que está me devendo. Isso. Eu acho que a pergunta de Samara foi mais no sentido de um modo geral, até que ponto há essa liberdade, né, de haver essas restrições fora dos cadastros gerais, né, de SPC, Serasa e tal. É possível? Sim, é possível. Agora, não pode ser feita a gente não pode preterir um consumidor ou um contratante abusivamente. A gente não pode de modo sem uma fundamentação, sem um critério objetivo, claro, fazer esse tipo de discriminação. Aí já não é mais permitido se entrar, passar essa linha tênue, né, do que seria uma atitude até discriminatória mesmo. Mas, regra geral, sim, é possível que os contratantes estipulem metas ou regras internas, inclusive, de contratação. Alguém levantou a mão aí? Não, né? Ok. O colega Rodrigo. Rodrigo. Eu tinha levantado a mão aqui, foi sem querer. Eu estava testando, desculpe. Ah, beleza, Rodrigo. Valeu. Então, meus amigos e minhas amigas, vamos lá? Começando de fato o nosso curso aqui de Obrigações 2, que trata da responsabilidade civil. Está aí na tela de vocês a apostila que eu já coloquei no chat. Está aí, responsabilidade civil, aula 1. Aqui está o índice, né, dessa apostila, e as referências bibliográficas estão logo abaixo aqui do que foi utilizado para fazer essa apostila. Beleza? Então, a gente vai começar a tratar nesse semestre, meus amigos, do direito obrigacional, mas o direito obrigacional não relacionado a um contrato em si, não relacionado a uma prévia obrigação assumida pelas partes. A gente vai tratar aqui, em responsabilidade civil, em obrigações 2, do que a gente chama de responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: existem espécies de obrigações que não derivam de um contrato prévio, mas derivam de um dever que todas as pessoas têm, de cuidado, um dever de zelo, um dever de respeito ao direito dos outros. Então, esse dever envolve o não cometimento de ato ilícito e o não cometimento do chamado abuso de direito. Então, por exemplo, se eu estou andando pela avenida paralela e eu bato no fundo do carro de uma pessoa, surge nesse instante, para mim, uma obrigação. Qual é a obrigação? A obrigação de reparar o dano, reparar o prejuízo causado àquela pessoa que eu bati o carro. Vamos imaginar que o conserto do automóvel fique em, sei lá, R$5.000. R$5.000 é o valor da obrigação que eu me vejo, após a batida, tendo de cumprir, tendo de adimplir. Percebam que eu não tenho um contrato prévio com aquela pessoa, né? Não, eu vou pagar esse valor, né? Eu não tenho um contrato firmado com todos os proprietários de automóveis, de motocicletas, enfim, para dizer, olha, caso a gente venha colidir, eu vou reparar o seu dano. Não. Essa obrigação não surge de um contrato, mas surge do não cumprimento de um dever de cuidado. Surge de um ato ilícito, de um ilícito civil. Então, aqui, neste semestre, a gente vai começar a estudar, a gente vai começar a ver as obrigações que surgem diante de situações extracontratuais, situações fora
de contratos previamente firmados, mas que geram também obrigações. Beleza? Então tá aí. Beleza, responsabilidade civil. De onde é que vem a ideia da responsabilidade? Está na própria palavra, ó, responsabilidade significa responsabilidade. Se a gente dividir essa palavra, a gente tem nada mais nada menos do que a habilidade de dar resposta, né? Né? Habilidade de dar resposta. Ou seja, responsabilidade nada mais é do que responder pelas consequências dos atos praticados. Percebam que não são todas as pessoas que têm responsabilidade civil, né? A gente sabe que existem os absolutamente incapazes, os relativamente incapazes. Por que eles são relativamente e absolutamente capazes? Justamente porque eles não têm ainda a aptidão de dar as respostas devidas pelos atos que eventualmente eles causem, né? Pelos prejuízos que eles eventualmente venham a causar. Então, quem tem responsabilidade é aquela pessoa que tem possibilidade de responder ao dano que ela venha a causar. Beleza? Tradicionalmente, meus amigos, ó, a responsabilidade implica na obrigação de reparar o dano causado. Essa é a visão clássica da responsabilidade civil, é reparar o dano causado, né? Para o direito penal, por sua vez, ó, quando se comete o ilícito, o que acontece é a possibilidade de sofrer uma pena. Então, aqui no direito civil, nós vamos nos preocupar com a reparação do dano causado, ao passo que o direito penal, ele, em determinadas situações, vai implicar, quando a pessoa comete o ilícito penal, né, vai implicar na aplicação de uma pena àquela atitude. Então, quem causa um dano a outro, ele tem um dever de reparar esse prejuízo. Mas, além de reparar o prejuízo, a responsabilidade civil também deve ter um caráter educativo. Então, a responsabilidade civil, modernamente, além do viés de reparação do dano causado, ela se preocupa em dar exemplo, se preocupa em ser pedagógica, se preocupa em deixar claro para os demais que aquele ilícito não deve ser cometido. Então, a reparação civil do dano, além de reparar o prejuízo, também deve ser revestida de um caráter educativo, ou seja, pode vir combinada com uma multa, pode vir combinada com alguma obrigação que eduque a pessoa que causou o ato ilícito e os demais componentes daquela sociedade, né? Então, a responsabilidade civil ela surge de duas fontes, basicamente, como a gente já vinha falando aqui, ó. A primeira fonte de responsabilidade civil surge pela desobediência de uma regra previamente estabelecida em um contrato, ou seja, inadimplemento contratual. Você pode ser obrigado a responder civilmente, primeiro, se você não cumprir com um acordo previamente pactuado. Ou então, que é o nosso objetivo aqui, na primeira parte do nosso semestre, você pode ter responsabilidade civil por deixar determinada pessoa, por você ter deixado de observar um preceito normativo que regula a vida, ou seja, por você não ter observado um dever de cuidado. Então, são essas duas formas de surgimento da responsabilidade civil. A quebra de um contrato, o não cumprimento de um contrato ou a inobservância de um preceito normativo que regula a vida. Agora, além de reparar o prejuízo, como a gente mencionou, a reparação do dano causado também deve objetivar a precaução, ou seja, a prevenção, para que aquele dano não aconteça mais, estimular a atitude virtuosa do ser humano, estimular virtudes da sociedade como um todo. Rodrigo está com a mão levantada, tem ainda uma...
Não, professor, desculpa, é a mesma coisa. Ok. Leu, Rodrigo. Então, atualmente, a responsabilidade civil ela não está voltada apenas para o fator reparação do dano causado, mas sim para criar um dever de cuidado, tentar incentivar um dever de cuidado em todas as pessoas. Beleza? Então, passando para o segundo ponto, daí da nossa apostila, a responsabilidade ela se divide em responsabilidade contratual e extracontratual, né? Responsabilidade contratual é aquela também chamada de responsabilidade negocial, que deriva de um negócio jurídico, deriva de um contrato ou de um ato testamentário, por exemplo, um ato de última vontade. De outro lado, nós temos a responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana, e é essa aqui que é o objeto do nosso estudo nessa primeira parte do semestre. De onde é que vem essa expressão responsabilidade civil aquiliana, né? Responsabilidade extracontratual ou aquiliana? Vem de lá de Roma, né? Da chamada Lex Aquilia de Damino. É uma lei do século III a.C., que foi o primeiro diploma legal a fixar os parâmetros da responsabilidade civil extracontratual. Até o advento da Lex Aquilia de Damino, o que vigorava era a lei do talião, olho por olho, dente por dente, né? Então, se você, por exemplo, ainda que acidentalmente causasse a perda da visão de uma pessoa, o que acontecia como responsabilização civil era você ser cegado também. Você ia perder a sua visão. Aquela pessoa ou algum familiar dela tem um direito de também lhe cegar. Essa é a lei do talião, olho por olho, dente por dente. É uma situação normativa em que não se investiga a culpa. Não se analisa se a pessoa teve culpa ou não. O que importa é garantir uma retorção àquele dano na mesma moeda, né? Então, e o que existe até hoje, né? Em alguns países, assim, normalmente os ligados a alguns, como é que eu digo isso? Alguns radicais, algumas nações radicais do Islã e tal, ainda tem, por exemplo, na Líbia, a pessoa que furta um objeto, a punição é cortar a mão. Se a pessoa reincide no furto, corta a outra mão. Então, ainda é lei do talião, olho por olho, dente por dente. Mas, a partir do século III a.C., surgiu a lei Lex Aquilia de Damino. E é daí que vem a expressão responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual. Por quê? A Lex Aquilia de Damino, ela começou a investigar a culpa, começou a exigir a comprovação de culpa para a responsabilização civil da pessoa. Então, quando se investiga a culpa, obviamente, inúmeras situações injustas são deixadas de lado, né? Ficam para trás, porque avaliar a culpa para a responsabilidade civil é um elemento essencial para chegar a uma reparação justa. Então, a culpa passa a surgir como uma espécie de filtro, como uma espécie de barreira de contenção. Então, é preciso investigar a culpa a partir da Lex Aquilia de Damino, é preciso investigar a conduta do agente que causou um prejuízo, para aí sim dimensionar como ele vai repor. E as penas, as obrigações surgidas a partir da Lex Aquilia de Damino, elas vão deixando de atingir o corpo da pessoa, a própria personalidade da pessoa, a integridade física da pessoa, para atingir o patrimônio da pessoa que causou o dano. Então, essa é mais um grande avanço que surgiu com a Lex Aquilia de Damino. Não era mais a pessoa não pagava mais as obrigações não cumpridas
ou os prejuízos causados com o próprio corpo, mas sim com o patrimônio que ela dispunha. Então, está aí, né, o grande avanço, vamos dizer assim, da Lex Aquila de Dami. Professor Flávio Tartucci nos traz um elucidativo quadro de diferenciação das duas espécies de responsabilidade civil, né? A responsabilidade contratual e a extracontratual. A responsabilidade contratual ou negocial, ela está relacionada às hipóteses resolvidas pela teoria do inadimplemento, que vocês já estudaram, né? Aquela parte final lá da teoria geral das obrigações, os artigos 389, 391 e 390, que tratam o que acontece quando a pessoa não cumpre com a obrigação assumida, é a chamada teoria do inadimplemento. Está relacionada com a responsabilidade civil contratual. Então, esses dispositivos abordam as situações jurídicas para quando a pessoa não cumpre com uma obrigação contratual assumida anteriormente. Beleza? Agora, é importante a gente perceber essa virada de chave que a gente tem aí até hoje, felizmente, no nosso ordenamento, né? No Código Civil, um exemplo disso é o artigo 391, que diz que todos os bens do devedor responderão pelas dívidas dele. Então, o artigo 391 consagra o chamado princípio da responsabilidade patrimonial, ao prever que todos os bens do devedor responderão pelo eventual inadimplemento. Então, é um avanço no sentido de que, meus amigos e minhas amigas, quem responde agora são os bens do devedor, não é o sujeito em si. Não é a integridade física do devedor que vai responder pelas dívidas, mas sim os bens do devedor. Há um certo exagero nesse artigo 391, quando ele fala todos os bens, por isso eu coloquei aqui entre aspas, porque a rigor não são todos os bens do devedor que vão responder. Existem alguns bens que não respondem pelas dívidas dos seus titulares. Os bens inalienáveis, por exemplo, as ferramentas de uso pessoal para o trabalho, enfim, tem alguns bens que são reservados, que não respondem pelas dívidas. Beleza? Então, o que é importante para a gente aqui agora é perceber o seguinte: o nosso ordenamento não admite a responsabilização pessoal do devedor por suas dívidas. Quando perguntarem, o devedor, o nosso ordenamento admite a responsabilização pessoal do devedor? Não. O que o nosso ordenamento prevê é a responsabilização do patrimônio do devedor. Isso é uma diferença muito grande. É por isso que no Brasil, a gente seguindo as convenções internacionais, né, o Pacto de São José da Costa Rica, enfim, e o que está previsto na nossa própria Constituição, quando há uma dívida civil, não se admite a prisão do devedor. É por isso que no Brasil a gente não é admitida a prisão do devedor, salvo em uma hipótese, que é a hipótese do inadimplemento de obrigação alimentar, né? A pessoa que deve pensão alimentar, que deve o valor de alimentos para um filho, por exemplo, essa pessoa pode ser presa, mas mesmo assim é uma prisão transitória, que tem um prazo máximo 3 meses para durar, e funciona, na verdade, não como uma punição, mas sim como uma medida coercitiva para que aquela pessoa cumpra com o dever de pagar os alimentos. Mas isso é exceção. Isso é exceção. É a única hipótese do nosso ordenamento que se permite que alguém sofra restrição de sua liberdade por conta de uma dívida civil. Existia a hipótese do depositário infiel, mas uma leitura moderna do nosso ordenamento, da nossa Constituição, retirou a possibilidade de prisão do depositário infiel, que tem, inclusive, até no próprio texto da Constituição original de 88, mas o Supremo, interpretando a Constituição à luz do Tratado Internacional, do Pacto de São José da Costa Rica,
que não permite esse tipo de prisão por dívida civil, o Supremo ele entendeu que a única forma de prisão civil admitida no nosso ordenamento é a prisão do devedor de alimentos. Ok? Deixa eu ver aqui o bate-papo. É negócio da prova aqui que a galera mandou mensagem. Ok. Beleza? Então, meus amigos, o que vincula o devedor, na verdade, é o patrimônio dele que responde pelas dívidas, não o devedor, a figura pessoal do devedor em si. Beleza? Agora, como eu falei para vocês, não são todos os bens do devedor, a grande maioria sim, mas existem alguns bens que são excluídos desse dever de saldar as dívidas. Quais são esses bens? São os bens, protegidos, gravados pela impenhorabilidade. Por exemplo, os bens que estão relacionados no artigo 833 do CPC. Diz lá o novo CPC, que já não é mais tão novo assim, né? 2015. Mas o artigo 833 traz uma relação de bens que não podem ser penhorados, ou seja, bens que não podem servir para saldar as dívidas do devedor. Também não podem ser penhorados o bem de família convencional, que é o bem previsto no próprio Código Civil, entre os artigos 1711 e 1720, tem lá dizendo o que é o bem de família convencional. O bem de família não pode ser também penhorado, também não pode ser constrangido para saldar a dívida do devedor o bem de família legal. Bem de família legal é aquele previsto na Lei 8.009 de 1990. Então, tá aí alguns exemplos de bens que não responderão pelas dívidas dos seus titulares. Beleza? Ok. E para finalizar essa parte da responsabilidade contratual, regra geral, meus amigos, o entendimento é que o inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral. Beleza? Eu fiz um contrato de locação de imóvel urbano com a pessoa. Vamos imaginar que eu aluguei uma casa que eu tinha para uma pessoa morar. Essa pessoa não pagou e eu tive um problema para tirar essa pessoa da casa, tive que ajuizar uma ação de despejo, por aí vai. Pergunta: o fato dessa pessoa não ter cumprido com o contrato dela, esse locatário não ter pago os valores da locação ajustada, gerou um dano moral para mim? A princípio, não. A princípio, o entendimento é que o descumprimento de um contrato por si só não gera dano moral. A responsabilidade extracontratual, sim, a gente vai ver, ela é capaz de gerar um dano moral. Mas o inadimplemento contratual por si só, ele pode gerar um dano moral, mas, regra geral, não vai gerar. É por isso que o enunciado 411 da Jornada de Direito Civil diz o seguinte: descumprimento de um contrato pode gerar dano moral quando envolver valor fundamental protegido na Constituição. Então, quando um contrato envolver um direito da personalidade ou algum valor fundamental da Constituição, aí sim pode ser que o inadimplemento contratual gere um dano moral. Mas, regra geral, o inadimplemento contratual não vai gerar o dano moral. Beleza? Ao lado da responsabilidade contratual, meus amigos, nós temos a responsabilidade extracontratual ou aquiliana, que ela é baseada não em um contrato prévio firmado entre as partes, mas sim na culpa genérica, no ato ilícito ou no abuso de direito. Está aqui. A base do nosso estudo está aqui nessas três hipóteses. Culpa, alguém age com culpa, causando um prejuízo a outra. Alguém comete um ato ilícito, causando um prejuízo a outra. Ou alguém comete um abuso de direito, causando um prejuízo a outra pessoa. Então, as regras da responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana estão dispostas
entre os artigos 927 a 954 do Código Civil. Aí eu já recomendo a vocês a leitura desses dispositivos. Basicamente, o que a gente vai ver de Código Civil nessa primeira parte do semestre é o que está disposto nesses artigos aí, 927 a 954 do Código Civil. Beleza? Quem quiser já começar fazendo uma leitura, é bem interessante. Vejam que são poucos dispositivos, não são muitos, mas são os dispositivos alvo do nosso estudo aqui na primeira parte do curso. São os dispositivos que tratam da responsabilidade civil extracontratual. Beleza? Então, aqui é o caso do nosso acidente automobilístico, por exemplo, que pode gerar o dever de reparar um dano patrimonial, né? O carro, o conserto do carro, e pode gerar também um dano extrapatrimonial ou um dano moral. Aí deve ser comprovado, né? Caso a caso deve ser avaliado pelo julgador se houve sim a configuração do dano extrapatrimonial. Ok? Beleza. Agora, além desses dois tipos de responsabilidade, a contratual e a extracontratual, a doutrina ainda indica um terceiro tipo de responsabilidade civil, baseada no risco da atividade. Eu não gosto muito disso, porque, na verdade, é uma espécie de responsabilidade civil extracontratual. A ideia da responsabilidade fundada no risco da atividade é, aqui, como diz a própria apostila, é uma espécie de responsabilidade aquiliana. O que é isso? Responsabilidade fundada no risco da atividade. Isso quer dizer o seguinte: existem algumas atividades desenvolvidas no dia a dia que, por si só, aquela atividade envolve um risco para as outras pessoas. Por exemplo, as atividades desenvolvidas pelo Estado em um sentido geral, né, pelo município, pelo Estado e pela União, pelos poderes públicos, elas envolvem um risco para os particulares. Outro exemplo, as relações de consumo, as atividades ligadas ao direito do consumidor, a atividade de colocar um produto em circulação, de vender um produto ou um serviço, é uma atividade também que, por si só, gera um risco em potencial, né? Quando a gente coloca um produto em circulação, olha, eu vou vender aqui um novo modelo de liquidificador, por exemplo. No momento em que eu assumo essa venda desse produto, de um liquidificador, aquele produto ele pode causar um risco à sua utilização, à sua venda aos consumidores. Então, quando a doutrina fala em responsabilidade fundada no risco da atividade, a doutrina está fazendo referência a algumas atividades em que a natureza da atividade por si só já gera um risco para a coletividade. Então, neste caso, em que a responsabilidade for fundada no risco da atividade, nós estaremos diante da chamada responsabilidade civil objetiva. Nós vamos estudar com calma aqui, mais na frente, o que é a responsabilidade civil objetiva, mas o que a gente precisa entender agora só, para a gente compreender essa parte inicial, é que responsabilidade civil objetiva é aquela em que não há necessidade de comprovação de culpa por conta daquele que causou o prejuízo. Então, quando a gente estiver diante de uma responsabilidade civil na modalidade objetiva, quer dizer que a pessoa que foi prejudicada não precisa comprovar a culpa do causador do prejuízo. O causador do prejuízo vai ter o dever de indenizar, independentemente dele ter tido culpa ou não. Ao lado da responsabilidade civil objetiva, nós temos a responsabilidade civil subjetiva, que é a regra geral, que é aquela em que, para haver a responsabilidade civil, deve ser comprovada a culpa. Beleza? Mas nós vamos estudar isso com calma, não se preocupe, é só uma menção às linhas gerais aqui. A gente vai ver com calma a responsabilidade civil subjetiva e objetiva. A subjetiva é do caso dos médicos, né, professor? Isso, no caso dos médicos, regra geral, a gente tem que comprovar a culpa do médico
naquele tratamento. A gente tem que comprovar que o médico foi negligente, imprudente, ou imperito. Neste caso aí, nós estamos falando de responsabilidade civil subjetiva. Agora, um exemplo aqui, contrato de transporte. Quando a gente pega um avião, quando a gente pega um ônibus, um metrô, enfim, a gente está firmando um contrato, é um contrato de transporte. No caso aí, contrato de transporte de pessoa. O Código Civil, ele determina que esse tipo de contrato, a responsabilidade civil que vigora nesse tipo de contrato é responsabilidade objetiva. Por quê? Se acontece um acidente com alguém em meio a um contrato de transporte, um acidente aéreo, um acidente em um ônibus, um acidente em um metrô, aquele operador daquele transporte, aquela pessoa que fornece, aquela empresa que fornece aquele transporte, vai ser obrigada a reparar o dano de quem eventualmente se acidentou, independentemente de comprovação de culpa. Independentemente de se foi culpa do piloto, se não foi, as vítimas ou os parentes das vítimas devem ser indenizados. Isso é responsabilidade objetiva. Independentemente da comprovação de culpa, o causador do dano, ele vai ser obrigado a indenizar. Beleza? Então, a gente vai ver também isso com calma durante o nosso curso aqui, essa distinção. A observação que eu trago aqui para vocês é o seguinte, em meio à responsabilidade civil, pode existir a chamada cláusula penal, que eu acredito que vocês também já devem ter estudado aí em obrigação 1. O que é a cláusula penal? Cláusula penal, ela pode ser compensatória ou moratória. O que é a cláusula penal compensatória? É aquela prevista no artigo 410 do Código Civil, que é uma cláusula que a gente coloca em um contrato, em um pacto, para a hipótese de descumprimento daquele pacto. Olha, se houver o inadimplemento, se uma das partes não cumprir, vai incidir essa cláusula penal. Então, a cláusula penal compensatória é aquela que vai incidir diante do inadimplemento total do contrato. Então, a parte já tem à sua disposição um valor estabelecido nessa cláusula penal, caso a outra parte não cumpra com o contratado. Qual é a vantagem da cláusula penal? É que o interessado ele não precisa recorrer ao judiciário tendo que comprovar uma responsabilidade acliana. Ele já tem a cláusula penal que funciona como uma espécie de perdas e danos prévios. A cláusula penal funciona já como uma espécie de perdas e danos prévios. Tanto é que o que vai competir ao credor nesse caso é a escolha de ou ele executa a cláusula penal ou ele parte para pedir as perdas e danos. Obviamente, a cláusula penal está lá justamente para facilitar a vida do credor. Também nós temos... Diga. Eu não entendi essa parte de cláusula penal, porque quando eu leio cláusula penal, me remete ao Código Penal. É verdade, o nome não é um nome feliz, né? É um nome e aí, inapropriado. Vai ficar com contravenção penal e ele vai assinar algum termo e vai ter que pagar pelo juizado especial criminal ou algo do tipo, ou é só realmente um nome infeliz? É um nome infeliz, porque, na verdade, não tem nada a ver com direito penal, chama-se cláusula penal, mas aqui, na verdade, é só uma cláusula estabelecida diante do descumprimento. Por exemplo, alguém contrata um show meu, vamos imaginar, um show voz e violão, e sei lá, para o dia 18 de setembro, sábado, né? Desse sábado a 8. E a pessoa me paga um cachê de, sei lá, 5 mil. E aí, a gente estabelece no nosso contrato uma cláusula penal. Olha, se por acaso eu não aparecer no dia, para não fazer o show, imotivadamente, eu vou ter que devolver os 5 mil
e pagar mais 2.500. Cláusula penal estabelece isso. Vamos imaginar que eu não apareça no dia do show, enfim, imotivadamente, eu não apareci. O que o interessado pode fazer é executar já essa cláusula penal. É uma indenização prévia. É como se as partes estabelecessem previamente as perdas e danos. Qual vai ser aqui a consequência do inadimplemento? É o que a gente chama de cláusula penal. Mas, de fato, como foi observado aí pelo colega, o nome é estranho, inadequado, né? Que remete ao direito penal. Mas essa cláusula penal que a gente se refere aqui, ela não tem relação com o direito penal, mas sim ela tem relação com o inadimplemento de uma obrigação previamente assumida. Beleza? Agora, a cláusula penal pode ser compensatória, que é o caso do inadimplemento total ou absoluto, a pessoa não cumpriu, ou a cláusula penal também pode ser a chamada cláusula penal moratória, que é no caso do adimplemento parcial, né? Ou inadimplemento relativo do contrato. Vamos imaginar que a pessoa cumpra com o pactuado, mas ela cumpra com atraso, por exemplo. Neste caso aí, a gente está diante da chamada cláusula penal moratória, que vem de mora, né? Demora no cumprimento, de atraso no cumprimento. Então, é possível ainda existir em responsabilidade civil cláusula penal? Sim. Cláusula penal é uma cláusula estabelecida nos contratos que já de antemão prevê quais serão as perdas e danos, no caso do inadimplemento contratual. Beleza? Então tá aí. Ok. Vista essa primeira parte, meus amigos, de espécies de responsabilidade civil, contratual e extracontratual, nós passamos a analisar os princípios da responsabilidade civil. Quais são os princípios norteadores da responsabilidade civil? E o primeiro, a gente não poderia começar diferente, é o famoso princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da solidariedade social. O princípio da dignidade da pessoa humana, meus amigos, é, na verdade, o princípio base do nosso ordenamento, né? Está lá no artigo 1º, inclusive, da Constituição. Artigo 1º da Constituição é o que traz os fundamentos da nossa República. Então, é a base da nossa República, são aqueles 5 elementos que estão no artigo 1º da Constituição. E um deles é a dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3. Então, é o fundamento de toda a nossa, de todo o nosso ordenamento. A gente tem que ler todos os dispositivos legais, interpretar todo o nosso arcabouço normativo com base na dignidade da pessoa humana, ou seja, com base no valor de vida digna, de existência digna, de promover uma existência digna a todas as pessoas. E atenção, meus amigos, dignidade da pessoa humana, atualmente, modernamente, tem que ser entendida como respeito ao que o outro entende por digno. Veja bem, há um tempo atrás, dignidade da pessoa humana significava o seguinte: vamos criar aqui um padrão do que é viver em dignidade e vamos, de uma certa forma, obrigar ou incentivar que todas as pessoas vivam de acordo com aquele padrão de vida digna, vamos dizer assim. Então, o que era dignidade há um tempo atrás, em relação, por exemplo, ao direito de família, era a pessoa se casar, a pessoa ter filhos. Então, o padrão era esse, de vida digna. Se casar, ter 2 filhos, um cachorro. Quem não se casava não vivia uma vida digna. Então, esse entendimento objetivo da dignidade, ele foi amadurecendo, e atualmente a gente vive o que a gente chama de concepção subjetiva da dignidade da pessoa humana. O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: nós devemos, na verdade, respeitar o que cada um entende por viver em dignidade. Então, não compete a gente definir como é que os outros vão viver a vida. Claro que todo mundo tem que respeitar, tem um limite, né, o exercício da sua vida em si, ele esbarra esse limite,
no instante em que não causa prejuízo a outra pessoa. Mas, atualmente, em relação ao nosso exemplo, por exemplo, de constituição de família, a leitura atual da dignidade da pessoa humana, ela vai no sentido de que nós devemos respeitar o que cada um entende por forma ideal de constituir família. Então, por isso que hoje em dia nós admitimos o ordenamento tutela as chamadas famílias anaparental, que é a família constituída por irmãos, famílias constituídas por pessoas do mesmo sexo. Isso tudo surgiu com a leitura, felizmente, né? A nova leitura da dignidade da pessoa humana, que passa pelo fato de respeitar o que o outro entende por digno. Então, sob esse viés de respeito ao que cada um entende por dignidade, que a gente deve fazer a leitura deste princípio. Beleza? E solidariedade diz respeito à função social. Vou até colocar aqui. Solidariedade, ó, quando a gente ouvir função social da propriedade, função social enfim, dos contratos, nós estamos nos referindo ao dever de ser solidário, ao dever de, além de se preocupar com a gente ter em vista a preocupação com o outro, a preocupação com os demais componentes da sociedade, a preocupação com o meio ambiente, né? Uma relação contratual, por exemplo, vamos imaginar que eu faço um contrato com o Jader, o contrato é bom para mim, Jader encomenda para mim um carregamento vamos imaginar aqui, de sabão em barra. Eu tenho uma fábrica de sabão em barra, beleza? Eu fabrico o que Jader me pediu, entrego no prazo ajustado, ele fez o pagamento, ok, o contrato foi bom para ambas as partes, mas para produzir esse sabão em barra, eu acabei poluindo um rio que passa do lado da minha fábrica. Pergunto a vocês, este tipo de contrato, ele obedeceu à sua função social? Ele observou o dever de solidariedade social? Não. Apesar de ter sido bom para mim, bom para a Jada, este contrato não observou a função social, que é o dever de ser solidário, é o dever de, além de prestar atenção na nossa relação interpessoal, o dever de observar o interesse da coletividade como um todo, o dever de respeitar os direitos dos demais cidadãos. Beleza? Então, ó, princípios norteadores aí da responsabilidade civil, dignidade da pessoa humana e solidariedade. Ó. Olha eles aí na tela de vocês, onde é que eles estão localizados. Dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da Constituição e a solidariedade social já vem logo na sequência no artigo 3º, inciso 1. O artigo 3º é o artigo que traz os objetivos fundamentais da nossa República. O primeiro da Constituição é o que diz os fundamentos, e o terceiro é o que traz os objetivos fundamentais. Então, no artigo 3º, 1, tem lá, objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Quando o Constituinte disse isso, construir uma sociedade solidária, ele quis dizer justamente o que a gente está mencionando aqui. Devemos ter atenção não só às nossas relações, nossos interesses pessoais, mas aos interesses de toda a coletividade. Beleza? Então, o direito ele deve ser entendido como um sistema de normas indispensáveis para o acesso e preservação da dignidade da pessoa humana. Beleza? Então, é um princípio informador de todo o ordenamento e é assim que a gente vai fazer a leitura da responsabilidade civil. Este fenômeno de valorização da essência da pessoa, a gente chama de repersonalização do direito. Vocês já ouviram falar também, com certeza, neste conceito, que é a valorização do ser em detrimento do ter. Nós temos hoje em dia, o Código Civil de 2002 é um código que privilegia muito mais a essência do ser humano do que o patrimônio dele. O código anterior, de 1916, foi o que eu estudei na faculdade,
Era impressionante como era um código patrimonialista, como era um código preocupado muito mais com o patrimônio do que com a essência das pessoas. Hoje em dia, não. O Código Civil de 2002, ele já começa, logo no início lá, tratando dos direitos da personalidade, indicando como, numa escala de valoração, numa escala de importância, como se valorizou os direitos ligados à essência, os direitos ligados ao ser. Beleza? Na sequência, outro princípio importante da responsabilidade civil são os princípios da prevenção e reparação integral. A responsabilidade civil, ela também se baseia nos princípios da reparação integral do dano e da prevenção. O que quer dizer esses princípios? O princípio da reparação integral é o princípio base da responsabilidade civil, que quer dizer o seguinte, que o prejuízo causado deve ser reparado, nem mais nem menos. O patrimônio desfalcado ele tem que ser reconstituído por quem desfalcou aquele patrimônio. A ideia é promover o equilíbrio patrimonial ou o reequilíbrio patrimonial. É isso que pretende o princípio da reparação integral. Beleza? Agora, além da reparação integral, que é um princípio mais tradicional, a responsabilidade civil, atualmente, também é banhada pelo princípio da prevenção. Então, alguns doutrinadores, como o professor Carlos Henrique Schreber, por exemplo, ele menciona que a prevenção, na verdade, deixou de um papel de coadjuvante para assumir um papel de protagonista na nossa sociedade moderna. Então, e faz sentido isso, né? O professor Schreber comenta numa obra-prima dele chamada Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil. Eu acho até que ela está aí mencionada na referência bibliográfica, mas já deixo aqui a sugestão, Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil, uma obra-prima em que o professor, eu falei Carlos, mas é Anderson, perdão, viu? Anderson Schreber. Ele fala justamente de como o princípio da prevenção se tornou hoje em dia algo buscado pelos ordenamentos jurídicos. Beleza? Então, atualmente, ao invés de agir reativamente ao dano causado, ou seja, buscando apenas a indenização ou a compensação, devemos também proteger bens existenciais e patrimoniais, ou seja, prevenir que aconteçam novos danos a esses bens tão importantes que são os bens existenciais e os patrimoniais também. Beleza? Ok. Aqui a referência, professor Cristiano Fares. Então, amigos, é isso aí. Olha, atualmente a gente entende a responsabilidade civil como um dever de evitar causar um dano injusto a outrem. Isso é uma obrigação voltada a todas as pessoas, voltada a todos os seres humanos. Aí eu trago algumas passagens da doutrina. Não vou aqui fazer uma leitura da apostila ipsilitris, porque depois vocês podem fazer isso aí, não é nem o nosso objetivo aqui. Beleza? Então, a ideia atual que vigora é reparação integral associada à prevenção. Onde é que está a reparação integral no Código Civil, professor? Ela está no Código Civil, esse princípio? Tá, sim. A reparação integral, o artigo que primeiramente assim, demonstra o princípio da reparação integral é o artigo 944 do Código Civil, que diz que a indenização mede-se pela extensão do dano. A indenização mede-se pelo exato tamanho do dano, nem mais nem menos. Porque a ideia aqui, meus amigos, não é enriquecer sem causa uma pessoa, mas sim repor o patrimônio desfalcado injustamente. Então, se alguém bate no meu carro e eu tenho um prejuízo de R$5.000, eu tenho que ser indenizado os R$5.000. Eu não tenho que receber 6.000, nem 4.
Por isso que o 944 do Código Civil diz que a indenização deve ser medida pela extensão do dano. Então, deve-se indenizar todo o dano, nem mais, nem menos. Nem mais, nem menos. É o que os franceses usam essa expressão aqui. Eu não sou muito no francês. Mas nesse caso que o senhor deu exemplo do acidente do carro, ele tem algumas variantes, ele tem algumas variáveis. Por exemplo, se você tem um veículo, se você tem um acidente com um veículo automotor e esse veículo automotor, seja carro ou moto, ele é utilizado para ganho pessoal como Uber, motoboy ou algo do tipo, esse valor desse período que o motorista ele vai ficar parado, ele também tem que ser reposto. Então, não é só o dano feito, mas também o dano no erário, já que a pessoa depende daquela renda diretamente. Isso aí, Diogo, que você mencionou, é dano também. É o chamado lucro cessante, que a gente vai estudar aqui. Isso, lucro cessante, eu tinha me esquecido a palavra. Isso. Quando o código fala aqui no 944, a indenização mede-se pela extensão do dano, ele tá se referindo ao dano emergente e ao lucro cessante, aos dois. Dano emergente, só adiantando aqui, já que você tocou no assunto, dano emergente é aquele dano que efetivamente já se experimentou, ou seja, o prejuízo já causado, e o lucro cessante é aquele dano que está por vir. É aquele dano que ainda não foi causado, mas, na situação concreta, é um dano que vai ser experimentado pelaquela pessoa. Como no exemplo aqui que você deu, né, de alguém que usa um automóvel para trabalhar, a pessoa, sei lá, um taxista. Então, alguém bateu no taxista, ele vai ficar sem um carro 15 dias. Esse período de 15 dias tem que ser dimensionado no dano justamente para repor o patrimônio perdido. Então, quando a gente fala aqui de dano, a gente está se referindo tanto ao dano emergente, que a gente chama, que é o dano que já aconteceu, vamos imaginar o prejuízo do carro, bem como ao chamado lucro cessante, que é aquele dano que está por vir. É o dano que tem que se comprovar, né? O taxista aqui no nosso exemplo, ele vai ter que comprovar, olha, por semana eu consigo fazer, sei lá, R$1.000. Então, ele vai ter que comprovar isso em juízo, e aí ele pede a reparação desse dano. Olha, já que meu carro vai ficar parado por 2 semanas, além da reparação do conserto do carro, eu exijo R$2.000 de lucro cessante. Mas está dentro do dano, beleza? Está dentro da expressão dano aqui, utilizada pelo 944. Ok? Agora, o parágrafo único do 944, ele traz uma roupagem mais moderna para o princípio da reparação integral, quando ele afirma, ó, o parágrafo único do artigo 944 diz: se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: regra geral, o dano vai se medir, a indenização, perdão, vai se medir pela exata extensão do dano. Quanto é que a pessoa tem que indenizar? O dano que ela causou. Agora, caso a caso, o juiz analisando o caso concreto e levando em consideração a culpa do causador do dano, se ele perceber, por exemplo, o cara realmente causou o dano, mas a culpa foi levíssima naquele dano que ele causou, ele pode reduzir equitativamente essa indenização. Então, regra geral, a pessoa tem que pagar exatamente o prejuízo que ela der causa. Mas o parágrafo único do artigo 944 faz uma ressalva. Quando houver uma excessiva desproporção entre a gravidade do dano, perdão, a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. Ou seja, o grau da culpa influencia na dosagem da restituição de acordo com o Código Civil. Então, regra geral é o caput de 944. A indenização se mede pela extensão do dano. Mas, em casos excepcionais, quando houver uma desproporção excessiva entre a gravidade da culpa do agente que causou o dano e o dano causado, o juiz pode reduzir equitativamente essa indenização. Beleza?
Então, está aí a base do princípio da reparação integral no nosso código, está no artigo 944. O que é que diz esse princípio da reparação? Olha só, a prioridade da reparação é o que deve ser buscado pelo magistrado, pelo juiz, no caso concreto, é a chamada reparação in natura. O que é a reparação in natura? A reparação in natura é a substituição do dano por um bem igual. É trazer a pessoa que causou, a pessoa que sofreu o dano, é levar essa pessoa ao estado anterior do dano causado. Ou seja, é tentar repor com o que ela tinha antes, exatamente, sem tirar nem pôr. Isso a gente chama de reparação natural ou in natura. Essa é a prioridade. Quando a gente busca uma indenização, a prioridade é ter o equivalente do que se lesou, né? Para a gente voltar ao estado anterior, voltar ao chamado status quo ante. Agora, muitas vezes, não é possível a gente voltar ao estado anterior, porque aquele bem que se perdeu, por exemplo, era único, era um bem único. Aí, neste caso, a reparação in natura vai se transformar em uma reparação em pecúnia, em dinheiro, né? A chamada função substitutiva da reparação. Então, regra geral, a gente vai buscar a reparação in natura. A pessoa teve um prejuízo, vamos imaginar que, enfim, alguém destruiu uma bicicleta, sei lá, Caloi 24 marchas de João. O que deve ser feito? Deve se comprar uma Caloi 24 marchas e devolver a João. Caso não exista mais esse produto para ser comprado, o que vai ser feito? Vai se reverter essa obrigação, essa reparação natural, em uma reparação pecuniária, ou seja, vai ser destinado a quem sofreu o prejuízo, a João, um valor equivalente àquela Caloi 24 marchas. Beleza? Então, onde é que está esse caráter subsidiário da indenização pecuniária? Está lá no artigo 947, que diz: se o devedor não puder cumprir a prestação na espécie ajustada, ou seja, se o devedor não puder reparar in natura, substitui-se-á o seu valor em moeda corrente. Beleza? Pegaram aí onde é que está no Código Civil esse caráter subsidiário da função substitutiva. Regra geral, qual é a preferência? Reparar in natura, ou seja, devolver aquilo que se perdeu. Mas se isso não for possível, o que vai acontecer é a transformação daquele bem em uma expressão patrimonial. Beleza? Em relação aos danos patrimoniais, meus amigos, dando continuidade aí, a gente não tem dificuldade em estabelecer o quanto devido. Dano patrimonial é muito fácil da gente saber quanto é que uma pessoa deve a outra. É só avaliar o prejuízo, o tamanho do prejuízo. Então, o valor da indenização é calculado de acordo com os valores de mercado do bem lesado à época do dano. Então, nem mais nem menos. Vai ser feita uma verificação, qual é o valor do prejuízo. Às vezes é preciso trazer um especialista para avaliar o valor do bem perdido, né? Mas, quando se trata de dano patrimonial, isso é relativamente fácil, é o valor de mercado do bem perdido. Agora, quando nós estamos diante dos danos extrapatrimoniais ou morais, aí arbitrar o valor da indenização já é algo mais difícil, já é algo mais delicado. Por quê? Porque não houve, quando a gente fala em dano moral ou dano extrapatrimonial, não é um patrimônio físico, um patrimônio que tem expressão pecuniária que foi perdido. O que foi lesado num dano moral foi um direito da personalidade, um direito ligado à existência da pessoa, a honra dela, a integridade física, o nome, a boa fama, enfim. O que foi lesado é algo que não tem preço.
Então, como é que a gente coloca um preço em um dano moral? Essa é uma das grandes dificuldades da responsabilidade civil, chegar ao valor equitativo, ao valor correto das indenizações relacionadas aos danos morais. O que acontece na prática é que acaba prevalecendo o costume dos tribunais, né? Os tribunais eles vão criando parâmetros para reparar o dano moral. Por exemplo, você tem um problema com atraso de voo aéreo, enfim, um problema com sua operadora de cartão de crédito que causou um dano moral. Enfim, você fez uma viagem para o exterior, chegou lá, tentou passar seu cartão, você tinha fundos para passar o cartão, estava habilitado corretamente, mas por algum motivo, por uma falha na operação, você não conseguiu passar o seu cartão de crédito no exterior e você chega no Brasil e quer uma indenização por dano moral por todo o constrangimento que você passou no exterior. Aí você vai ter direito à indenização por dano moral? Vai, mas qual é o valor dessa indenização? A rigor, isso deve ser visto caso a caso, com base no perfil das pessoas envolvidas, especialmente o perfil da vítima, né? Para tentar chegar a um valor do dano extrapatrimonial. Mas o que acontece na prática é que há um certo tabelamento, um certo congelamento. Por exemplo, os juizados aqui, nesses exemplos que eu dei, arbitram um dano moral entre 2 e 3 mil reais. É isso que acaba acontecendo. Então, em relação aos danos patrimoniais, é fácil para a gente arbitrar o valor a ser indenizado, que é o exato teor do prejuízo causado, né, patrimonial, mas em relação aos danos extrapatrimoniais, essa avaliação vai ser feita caso a caso. Ela é bem mais difícil de ser feita porque vai levar em consideração aspectos pessoais. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não tenho medo de elevador, não tenho problema nenhum com elevador. Então, se eu ficar preso no elevador, como já aconteceu por 5 minutos, pode ser que isso não gere nenhum dano moral a mim, nenhum dano extrapatrimonial. Agora, eu tenho um amigo, por exemplo, que não entra em elevador, tem pânico de elevador, né? Muito provavelmente porque um dia talvez ele tenha ficado preso. Nem sei se foi isso, mas o fato é que a mesma situação pode causar um dano extrapatrimonial em uma pessoa e em outra não. Então, por isso que o dano moral, o dano extrapatrimonial, ele tem que ser avaliado caso a caso, de acordo com as características dos envolvidos e de acordo com a situação específica, né? De acordo com aquele caso específico. Então, já deixo aqui essa bola levantada, dessa dificuldade de arbitrar os danos extrapatrimoniais, mas a gente vai falar, vai tratar com calma disso, quando a gente for tratar de dano moral, a gente vai ter uma aula só para tratar de dano moral, e aí a gente vai explicar a vocês como é que os tribunais fazem para chegar no cálculo de, por exemplo, indenização quando alguém uma indenização em caso de homicídio, por exemplo. Vamos imaginar que você se envolva em um acidente de carro e, além do prejuízo do carro que você bateu, o outro condutor do carro acabou falecendo com a batida. Nesse caso aí, surge a responsabilidade civil de reparar o carro, o prejuízo, mas também surge aí o dever de pagar os chamados alimentos indenizatórios. O que é isso? Se aquela pessoa tinha descendentes, dependentes, você que ceifou a vida dela vai ter a obrigação de arcar com esses alimentos dos dependentes daquela pessoa por um período de tempo. Então, a gente vai estudar com calma isso. Não se preocupem. A gente vai ver como é que funcionam essas formas de chegar ao dano extrapatrimonial e aos próprios danos patrimoniais em casos específicos também. A gente vai estudar isso. Beleza? Ok. A gente chegou a nossa hora, né? 10h20.
Vamos ficar daqui, ó. A gente pega daqui na próxima aula, ó, esse ponto 4, alicerces da responsabilidade civil extracontratual. Aqui a gente vai começar a estudar, meus amigos, já os elementos da responsabilidade extracontratual, ou seja, o ato ilícito, o abuso de direito. Beleza? Tem alguma questão em relação ao que a gente viu até aqui? Opa, eu vim aqui agora, o horário é 10h10, prof. Pô, me desculpem, viu? Fui aí além, mas Tranquilo, professor. Relaxa. na próxima quinta a gente vai até 10h20, com certeza. Meus amigos, olha, obrigado aí. A gente, hoje foi um primeiro encontro, mas a gente vai dar sequência e eu acredito que, apesar desse atraso aí que a gente tem de 1 mês e pouco, a gente vai conseguir ver muita coisa legal aqui. Beleza? Valeu aí, boa noite a todos. Grande Beleza, abraço. professor. Boa semana. Boa noite, Obrigada, pessoal. professor. Obrigado a Tchau, vocês. tchau. E essa aula vai ficar salva lá no YouTube, viu? Ok, Valeu. professor. Tchau, gente. Não se Grande inscreva, não abraço. esqueça de inscrever no canal do nosso professor, compartilhe com a rapaziada, se inscreve se não for inscrito, Valeu. ative as Desejada. notificações e tudo mais. E qualquer coisa, meus amigos, vocês, eu tô no Instagram, no @Prof. Marcelo Timbó, ou então Marcelo Timbó. Aí, o Prof. Marcelo Timbó é melhor, Melhor. para vocês tirarem dúvidas, qualquer questionamento em relação a material e tal, vocês mandam ou pelo e-mail que você já tem, ou pelo Prof. Marcelo Timbó, viu? Que aí eu retorno. O material de hoje o senhor vai disponibilizar? Ele está aqui já, Aruan, né? Está aqui, ó, no chat. Vê se você consegue ver aí. Eu Deixa eu ver. já coloquei aí tanto o plano de ensino do semestre, como essa... Quem tiver conseguido, por favor, copia e cola lá no grupo do WhatsApp. E teve algumas pessoas que não tiveram acesso. Valeu. Eu não achei, mas depois eu vejo. Valeu, professor. Valeu, um abraço. Abraço, Até mais, pessoal. boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos aí.